Fala pessoal, beleza? Começando mais uma live aqui. Passar para vocês um pouquinho aqui a respeito de de equipamentos de tatuagem e falar um pouco também sobre a abertura do curso hoje, tá? Esperar só o pessoal entrar aí. Ó, o Jesuato já entrou, galera do curso aí já sempre presente. Mais uma live hoje, só passando mais algumas técnicas para vocês, tá? Então fica aí até o final para a gente poder explicar tudo direitinho como é que vai funcionar. Quem já está fazendo parte do curso aí, manda um joinha, só para a gente saber quem está presente aí. Pantera, Tatu Brasil, Betinho, Tatu Arte, Luiz Eduardo. Opa, fala pessoal, beleza? Charlie Fernandes, Ramon Tatu, a Grazi Tatu Souza também está sempre participando. Jesuato teve aí na nossa última live. Como está Passou o Tatu, dia. Jesuato? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês da plataforma do curso, tá? Todas as aulas aqui, explicar como é que funciona. Mas antes disso a gente vai falar um pouco sobre equipamentos de tatuagem. Para quem está começando a tatuar aí, ou para quem está no início da carreira, ou para quem não começou ainda, falar um pouco sobre os equipamentos, algumas diferenças aí básicas que vocês têm que entender na hora de escolher um kit de tatuagem e mostrar que dentro do curso aí a gente tem três modelos de kits, dependendo de qual situação você está, para facilitar essa escolha de vocês, tá? E também para quem já faz parte do curso, para quem já é aluno do curso, a gente tem aí como um dos benefícios descontos em lojas, tá? Então o pessoal tem 20% de desconto, os alunos do curso Profissão Tatuador, na compra dos materiais da Art Fusion e do Grupo Amazon. Então é bem bacana para quem está querendo começar, já conseguir adquirir todos os equipamentos com desconto aí bem bacana, conseguir investir talvez um equipamento maior ou não gastar tanto aí na compra desse equipamento na parte inicial, tá? Ó, o Jesuato está falando que a Tatu está linda. Opa! Arrasando no interior. Muito bem! Aí. Ele é aluno do curso, gente, e foi tatuado ontem. Aliás, boa noite, galera. Tô aqui, tô na área também. Legal. Bom, então deixa eu só mudar a tela aqui para mostrar para vocês o kit. Essa tela, gente, é a área de membros do curso. Então, o Fernando pode até dar uma mostradinha depois na área de membros como um todo. Não tem uma aí? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Não. Não tem outra aí, Fê? Aqui atrás tem tomada, tem duas, mas não sendo usadas. Se bem que uma está sendo usada para isso. Pode desconectar. É desconectar a televisão, né? Vamos tentar aqui, gente. Calma aí, pessoal. É esse aqui de cima. Vou fazer uma adaptação aqui pra mostrar um negócio pra vocês. Pronto. Daí que onde fica aí, né? Você. Uhum. Show. E aí, beleza? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Pronto. Essa aqui é a área de membros, tá, pessoal? Aqui no cantinho aqui. Deixa eu ver o que vocês não estão vendo ainda. Não, pra cá. A imagem está invertida. Aqui no canto, ó, tem todos os módulos que existem dentro do curso, tá? Então aqui são mais de 140 aulas, tá? Correndo a barrinha para cima ali, tem bastante coisa. Todos os bônus, todos os cursos que a gente tinha, os cursos antigos, né? A parte aqui do workshop de workshop colorido, workshop de preto e branco, todas as tatuagens que eu tinha nos cursos antigos estão disponíveis dentro desse curso. Deixa eu sair da frente que é melhor para vocês verem. A parte de sombreado. Então,
De tatuagem completa, tem 6 tatuagens gravadas até agora, tá? São os 4 workshops antigos, mais o mini curso de realismo, mais uma tatuagem que foi completamente gravada só para poder passar a parte técnica aqui, tá? Então é bem completo, bem bacana aqui o conteúdo. Aqui também tem a parte de Photoshop. Aqui mostrando aqui a parte de referências, como buscar referências. Uma aula completa aqui para fazer a montagem do projeto do zero, tá? Então é um pouquinho de todo o conteúdo que vocês vão encontrar dentro desse curso que a gente já liberou para vocês a partir de agora, tá? E uma dessas aulas, a gente tem aqui, ó, módulo o inicial, o primeiro módulo que fala a respeito das habilidades que um tatuador precisa aprender. Então a gente conversa um pouco, explica um pouco quais são as reais habilidades que a gente precisa ter hoje para ter um trabalho de qualidade. Não é simplesmente saber desenhar, saber tatuar ali, você tem que saber muito mais do que isso. E a gente fala a respeito desses assuntos aqui. O segundo módulo aqui é justamente a parte de equipamentos, tá? Então aqui na parte de equipamentos, ó, a gente tem uma aula específica de agulhas, que eu falo que para mim, eu considero a aula mais importante de equipamentos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Fala pessoal, beleza? Vamos começar agora a parte de equipamentos, tá? O primeiro equipamento que a gente vai falar a respeito, para mim, é a parte mais importante. Tá tudo baixadinho? O quê? Tá toda baixada? Não, dá pra baixar mais, vou deixar um fundinho. Então aqui é uma aula que a gente tem aqui, deixa eu ver. É uma aula de meia hora falando só sobre a parte de agulhas, a diferença das agulhas, a espessura, o tipo de ponta, para que serve cada uma das agulhas. Eu sempre falo muito disso nas lives que eu faço, que eu não gosto de passar receita de bolo, né? Porque daí você fica preso a fazer só aquilo que foi ensinado para você. Então, o pessoal tem mania de perguntar qual agulha que eu uso para pintar, qual que é a agulha que eu uso para fazer texturas de pelo. E aqui eu ensino para vocês bem mais do que isso, tá? Eu ensino como você identificar a agulha, como você entender o que aquela agulha faz, qual textura que ela consegue colocar na pele, e daí é você escolher dentro do desenho que você está fazendo qual agulha que se encaixa naquilo. Tá bem bacana. Ó, pra quem tá perguntando se a live é pra mostrar o curso, não, a gente vai falar de equipamento. É que como o Fernando vai usar a aula de equipamento do curso como base para essa live, então ele tá aproveitando e mostrando a parte de equipamentos aqui, mas a gente vai direto falar sobre kit de equipamentos, tá bom, gente? A chegar aqui a gente está dentro do módulo de equipamentos, tá? Dentro desse módulo existem várias aulas, e as últimas aulas aqui são justamente o checklist com todos os equipamentos que você pode comprar aí, qual que é uma lista que a gente indica para você ter tanto um kit móvel para quem atende em casa, atende a domicílio ou não tem um estúdio ainda, ou duas listas que a gente montou, uma básica e uma um pouco mais avançada para quem quer já montar o estúdio, tá? Então a parte de tintas aqui, a gente também tem uma aula falando só sobre pigmentos, que também tem aqui mais de 20 minutos. Os checklists de tinta, tá? Então aqui a gente tem arquivos para você baixar, e nesse checklist dá uma sequência de indicações de tipos de tinta, a densidade de cada tinta, quanto você precisa colocar de diluente de acordo com a tinta que você está comprando. A parte de máquinas. Mostra pra eles esse arquivo de tintas, esse PDF, que ele é muito legal. Calma aí, deixa eu baixar. Aqui, ó. Nesse PDF que complementa a aula que a gente faz falando sobre tintas, depois de eu ter explicado qual que é a diferença das tintas, por que é importante você agitar corretamente e fazer a diluição antes de aplicar a tinta na pele, tá? Como você reconhece isso em diferentes marcas, para você saber qual marca você coloca mais diluente ou menos diluente. A gente passou aqui tudo isso por escrito dentro de um PDF para vocês terem isso de uma maneira mais organizada. Alguns nomes de marcas, a densidade que cada uma delas tem. Então, tintas mais densas, você precisa colocar
um pouco mais de diluente, tintas com densidade baixa, que já são mais líquidas, né, mais fluídas, você não precisa colocar tanto diluente, senão você acaba deixando ela muito fraca, né, muito fraca na hora de colocar o pigmento. Os diluentes, como você produzir um diluente de maneira caseira, caso você não esteja usando um diluente já pronto da sua tinta. Um kit de tinta preta, quais são as cores que eu indico você comprar, de quais marcas, para você ter um material que já seja legal para você trabalhar. Um kit de realismo, que muita gente pede pra gente, qual tinta que eu compro, quais cores que eu compro para conseguir fazer aí um retrato legal. A gente passou aqui uma sequência de cores que seriam interessantes vocês ter para conseguir trabalhar com um retrato de uma maneira mais fiel, tá? Inclusive uma das coisas que eu falo quando a gente conversa a respeito de kits para iniciantes. Geralmente o pessoal entra em lojas para comprar um kit e essas lojas montam kits com o material que eles têm disponível, tentando fazer um combo ali de produtos com valor que seja reduzido para o pessoal que está começando a ter acesso. Mas nem sempre o que tem nesses kits são equipamentos que são realmente são úteis de verdade para o nível que vocês estão no início, tá? Para gente que já é avançado, que já trabalha com realismo há mais tempo, ainda é difícil e trabalhoso fazer um realismo ali com 2, 3, 4 cores. É possível fazer, mas você vai demorar muito para poder fazer ali uma seleção. Às vezes eu coloco uma bancada de tinta para poder fazer um retrato, às vezes um retrato pequeno, e eu uso 18, 20, 25 cores diferentes. Se eu for ter que fazer todas essas combinações partindo de 3 cores, eu vou ficar ali, sei lá, 1h30 só para produzir as cores que estão no batoque. E se acabar, dificilmente eu vou conseguir bater a mesma cor, no mesmo tom, para continuar o trabalho sem dar diferença de aplicação. E se for um trabalho ainda de 2 ou 3 sessões, acaba que o seu trabalho ele não consegue manter uma uniformidade. Então é muito difícil você sugerir para um tatuador que é iniciante comprar um kit de tinta que tem preto, branco e as 3 cores primárias. Tá? Então eu sempre indico para quem está começando, começar com tintas pretas. Então, pegar aí um kit de tinta preta para fazer o seu kit de iniciante. Primeiro porque vai ser mais barato, você usando, por exemplo, um tom de tinta só, que é o preto puro, e talvez o branco para dar um contraste. Você consegue fazer toda a aplicação de preto, de sombreado, somente com o peso da mão, como eu passei para vocês nas últimas lives aí. Então fica mais barato, e além de você conseguir ter acesso a esse material com custo menor, você vai poder praticar mais tempo a técnica de sombreado, que é o que vai desenvolver o peso na sua mão, que vai desenvolver uma aplicação sem colocar força, sem agredir a pele. Você vai conseguir, simplesmente com o peso da mão ali, treinar a variação de tons, os valores tonais, que é outra aula que a gente fala aqui no curso, que é muito importante, porque o pessoal tem a mania de achar que valor tonal é só preto e cinza, é só a escala de preto, cinza escuro, médio, claro até o branco. Isso é uma escala tonal, só que no colorido também existe isso, só que existe isso com todas as cores ao mesmo tempo. Então se eu for fazer, por exemplo, o que está aqui na tela de vocês, o meu rosto aqui, laranja, existe uma variação aqui do laranja escuro, médio, claro, daí já entra a tela aqui, tem os tons de cinza, o cinza escuro, médio, claro, então todas as cores, a parede aqui, o tom de amarelado, qualquer imagem que você for fazer, cada cor que você está usando, o vermelho, o verde, o azul, o roxo, você tem que enxergar uma escala tonal dentro daquela cor. Então se é azul, você tem que fazer azul médio, claro, escuro. Se é amarelo, claro, médio, escuro. Então você tem que ter essa visão de conseguir identificar, conseguir reproduzir esses valores tonais para poder fazer uma tatuagem realista, principalmente de qualidade, tá? E se você não consegue fazer isso só usando preto, se você faz um trabalho de preto e branco, onde o seu trabalho é chapado, é blocado, vai fazer um leão e você se preocupa só em fazer os fios, mas não identifica que existe um fio mais claro, um fio mais escuro, como é que você vai fazer isso com todas as cores ao mesmo tempo? E ainda partindo de 3 tons só, pegando aqueles 3 tubos de cor e misturando eles para conseguir gerar todas as outras cores que existem. Então é muito complicado partir desse princípio. Então quando eu vou montar um kit para iniciantes, eu sempre indico começar a trabalhar
Primeiro só com o kit de tintas pretas, tá? Então aqui a gente passa para vocês, para quem tem aí já o interesse em crescer depois, o preto, mas a gente passa também um kit de tintas coloridas para fazer um trabalho de realismo. Aqui no caso seriam mais ou menos umas 20 tintas, 20 tons de tintas, mais o diluente, tá? Para que você consiga trabalhar aí pelo menos com um resultado bem bacana, sem sofrer muito na hora de criar os tons ali no batoque. Vamos para equipamentos, Fernando? Vamos lá então, agora para a próxima lista. Vou virar um pouquinho para mostrar mais o Fernando que vocês estão pedindo. Querem ver Fernando? Eu tava mostrando a tela aqui para vocês, pessoal. Ah, mas dá para ver os dois Dá aqui. para ver aqui? Vai dar. Acho que passou. Bom, Ficou bom? tá bom? Ah, tudo bem, porque aqui, ó, essa coluna aqui é preço, então é menos relevante também, Tá. né? Bom, então aqui um dos kits, uma das aulas, na verdade, que a gente passa dentro do curso. Cadê? Kit móvel. Então aqui, ó, a gente tem uma aula que tem, deixa eu ver quanto tempo. Tem cerca de 20 minutos essa aula, tá? E nessa aula eu passo todos os materiais que você precisa ter para conseguir montar aí um kit que você consiga trabalhar independente de onde você está. Então, se você vai trabalhar em outros estúdios, se você vai trabalhar atendendo os seus clientes em casa, se você vai trabalhar na sua casa, com esse kit básico que você consegue colocar dentro de uma maleta, você faz todos os trabalhos que você precisar, tá? É um kit que eu costumo levar em campeonatos, em cursos, quando eu vou dar curso. Então, eu viajo para fazer os workshops e consigo atender todos os meus clientes, dar meus cursos com esse kit básico, tá? Então a gente pegou esse kit aqui, dentro do curso tem todo o material, toda a explicação, e a gente tem aqui um checklist do que você precisa comprar para montar esse curso. Tá? Então tem todos os equipamentos aqui, desde máquina, fonte, os cabos, todo o material que você precisa ter que possivelmente você acaba esquecendo. A gente vê alguns kits que vendem em lojas que são bem simples, tá? Então parece que com aquele material você consegue trabalhar, mas na hora de atender mesmo, falta muita coisinha que quem não está acostumado com o trabalho do dia a dia acaba não prestando atenção. Então você tem ali agulhas, tem tinta, mas não tem plástico PVC, não tem borrifador, não tem algum material menor que você vai precisar durante o atendimento. Então a gente passou aqui, isso aqui a gente vai disponibilizar para vocês dentro do Telegram, tá? Vai ser um material que a gente libera dentro do curso, para vocês, quem tiver interesse aí em dar uma olhada nesse kit para ir atrás de uma loja e fazer uma pesquisa, a gente vai liberar essa listagem para vocês dentro do Telegram daqui a pouquinho. Então vocês já conseguem ter esse controle mais fácil aí, tá? Fê, já tem algumas perguntas aqui, prefere que eu vá te fazendo? Pode ser? Comprei uma tinta preta da Dynamic, qual diluente que posso usar? Não existe um diluente específico para a Dynamic, tá? Quando você compra uma tinta que aquela própria tinta já tem um diluente próprio, eu sempre aconselho usar. Por exemplo, se você compra a Viper, existe um diluente da Viper. Se você compra a Starlight, você compra a Intense, tem um diluente da Intense. Eu sempre aconselho porque as fórmulas são diferentes e o químico que produz aquela tinta, ele já produz o mesmo diluente que seja próprio para poder soltar as partículas da tinta. Então você consegue o máximo como é que eu vou falar? Você consegue deixar a tinta bem diluída de maneira homogênea, tá? Mas nesse kit de tintas, cadê? Aqui no kit de tintas, ó, uma das coisas que a gente passa dentro do kit é a respeito de diluentes, tá? Então nessa parte de diluentes, a gente mostra aqui uma composição que você pode comprar, o material, água destilada, glicerina líquida e álcool destilado, água destilada, a glicerina líquida e o álcool 70. Você comprando esses três produtos, você consegue fazer uma composição deles na porcentagem que a gente passa aqui e produzir o seu diluente para poder usar em todas as tintas, que na verdade não tem muito segredo o diluente, tá, pessoal? É só mesmo um líquido ali, podia até ser, tem gente que dilui só com água destilada. A gente ainda coloca um pouquinho de glicerina e álcool para quebrar um pouquinho, para soltar um pouco mais o pigmento, tá? Mas você pode usar esse caseiro ou comprar um diluente da marca que você está usando aí, tá?
Outra pergunta que fizeram é se tem as fontes na faixa de R$250, atende a necessidade de um iniciante? Tem alguma específica que você poderia indicar que tenha um bom custo-benefício? As fontes, o que você tem que... O ideal de fonte é que você procure uma fonte com pelo menos 2 amperes, tá? A fontes abaixo de 2 amperes, às vezes em algumas máquinas, isso vai variar também de acordo com a máquina, a fonte ela não tem força ou potência para alimentar a máquina da maneira correta. Então a máquina ela fica trabalhando com pouca batida, com pouca força ali na pele. Então isso pode atrapalhar um pouco o processo de pigmentação. E também uma coisa que que ajuda bastante são fontes digitais. As fontes digitais, elas têm um chip dentro delas que consegue fazer como eu vou falar? Ela consegue estabilizar a batida. Tá? A gente quem trabalha com fonte analógica, né, aquelas fontezinhas que são só o botãozinho ali e tem o medidor, eu usava bastante isso no início da minha carreira e você sente no ouvido ali a máquina oscilando. Tá? Então você liga a máquina está numa batida, de repente ela começa a bater muito mais rápido e ela começa a parar de bater. Então isso é a oscilação da energia que está passando pela fonte. As fontes digitais, elas já têm esse estabilizador de energia que filtra a energia e manda energia de maneira mais limpa para a máquina. E se ela tiver 2 amperes, ela manda essa energia limpa e na potência certa para a sua máquina, a maioria das máquinas, trabalharem na potência necessária, tá? Agora, a questão de valor, eu não tenho um valor exato para passar para vocês, porque isso está sempre mudando. Com a pandemia agora os valores também estão alterados, tem máquina que tem fontes que não tem disponível no mercado por conta desse problema da paralisação. Então, muitas máquinas que são boas e fontes que são boas não estão chegando por conta da importação. Então, posso até dar uma pesquisada para vocês e postar nos stories depois, mas agora eu não sei qual fonte que está disponível para você comprar no momento, tá? Tem uma pessoa aqui que falou que comprou o curso de pelos realistas e está perguntando quanto está a profissão tatuador e que ele faz parte do Telegram. A gente vai falar um pouquinho mais no final sobre o curso, gente. Ele tá 2.997 ou 12 de 249, mas quem participar do game até amanhã às 10 da manhã tem direito a um desconto. Mas mais pro final a gente fala um pouquinho melhor, só para não interromper aqui sobre equipamentos, tá bom? Isso, vamos tirar um pouquinho das dúvidas. Mas quem tá no Telegram já recebeu lá algumas informações sobre, hein? Isso. Falar um pouquinho de máquina também. Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta, eu sempre indico comprar máquinas, mesmo para quem está iniciante, comprar uma máquina rotativa de qualidade, tá? Com uma máquina rotativa, você tendo ela a opção de usar a haste ou usar o adaptador para cartucho, você consegue usar praticamente todas as agulhas que você precisa dentro de uma máquina só. Por exemplo, tem muita gente aí, para quem está começando, uma máquina bem barata, que é a Electra Pop, tem muita gente falando sobre essa máquina, eu vou até fazer um teste com ela em um dos vídeos mais para frente. Com essa máquina e um adaptador de cartucho, você consegue usar todas as agulhas que você quiser em uma máquina só, tá? Geralmente as máquinas com motor rotativo, você tem a facilidade de fazer traço, fazer a pintura e fazer sombra com uma máquina só. As bobinas, aparentemente, mesmo sendo mais baratas, você acaba gastando mais com elas, porque é uma bobina. Se você compra uma bobina para traço, ela só faz traço, ela não faz pintura e não faz sombra. E se você compra uma bobina para traço com agulha de 3, por exemplo, se você for usar uma agulha de 9, aquela bobina não tem potência para poder furar a pele. Então você precisa de outra bobina para poder fazer esse trabalho. Então você acaba tendo que comprar várias bobinas, várias máquinas de bobina para conseguir ter executar um bom trabalho no dia a dia. Então, para ficar mais prático e mais barato, até porque máquinas de bobina você precisa saber regular elas, eu sempre indico para quem está começando pesquisar uma máquina que esteja dentro aí do seu orçamento de bobina, tá? O pessoal fala muito de máquina PEN, não precisa ser uma PEN. A PEN não tem uma diferença assim, a PEN é melhor que rotativa. Rotativa é o motor dela, PEN é só o formato. Se a máquina tem um formato de L ou tem um formato reto, dentro dela tem um motor rotativo que é a mesma coisa, tá? Então algumas delas tem freio, tem um ajustezinho ou outro que é diferente, mas o que importa é a forma de trabalhar.
As máquinas de bobina, elas trabalham com a pancada da perfuração. Então, a bobina, ela cria um campo eletromagnético e esse campo atrai o batedor, que é aquela pecinha de metal que tem atrás. Quando cria o campo, esse campo atrai o batedor, que traz a agulha, fura a pele e daí ele desencosta ali do parafuso de contato e acaba voltando. Daí voltou, encostou, cria o campo de novo e bate. Então a agulha, quando ela vai entrar na pele, ela entra por pancada. Então você vai fazer um traço, por exemplo, fica muito fácil porque a agulha está sempre martelando a pele do cliente. Então toda vez que ela entra atravessando a pele. Então por isso que ela tem que a bobina ela é feita a quantidade de voltas que tem na bobina ali, a gente já ouve falar de bobinas com 10 voltas, com 8 voltas, com 12 voltas, né? A quantidade de vezes que você faz, 8 camadas no caso, quantas camadas são feitas ali a bobina, essas camadas geram um campo magnético mais forte ou menos forte. E esse campo mais forte consegue atrair uma agulha maior. Então, para você furar, por exemplo, uma agulha de 11 ou de 13, um traço de 13, você precisa ter uma bobina com uma bobina grande para ter essa potência. Então, essa é a forma de trabalhar da bobina. A rotativa, ela tem aquele motor que está sempre constante ali girando, né, como se fosse uma roda de trem, e esse motor tem uma potência. Essa potência, tipo assim, na hora que ela bate na pele, é como se fosse um motor de carro. Você começou a subir uma ladeira ali, se o motor for fraco, ele começa a perder força e começa a desacelerar. Então, um motor de máquina rotativa, se ele for tiver uma potência forte, toda vez que ele bater na pele, ele vai bater com a mesma força, independente se a pele está freando ele ou não. Só que o que faz a agulha furar não é a pancada. A máquina de bobina, você passando ela na pele, ela vai martelando e vai furando. A máquina rotativa depende da sua mão, porque ela está virando, ela está sempre fazendo aquele mesmo movimento. Se você encosta na pele, ela começa só a empurrar a pele e ela não fura. Então você tem que colocar a pressão certa ali, sentir a pressão certa da pele quando ela começa a furar e atravessar a pele. Por isso que eu falo que quando a gente vai fazer um trabalho sombreado, você tem que trabalhar ali com a sensibilidade da mão. Você passa a agulha na pele, você sente a agulha vibrando e furando o necessário. Você consegue fazer um trabalho mais suave, colocando menos pressão, ou mais forte, mais escuro, né, colocando um pouco mais de pressão e movimento da pele, tá? Então existe essa diferença entre a bobina e a máquina rotativa, além da parte do custo em si, né? Tá? Matheus está perguntando se a gente vai liberar essas listas no Telegram. Sim, vamos sim, a gente vai liberar aí a parte do kit de equipamentos para vocês darem uma olhadinha e na hora de montar o equipamento, a lista de vocês na lista de compra, já saber se vocês estão esquecendo alguma coisa ou não, qual equipamento legal para comprar, qual a combinação legal para vocês conseguirem comprar aí a melhor kit, tá? Ó, a Fatinha tá falando aqui que ela tinha mais problemas de retoques quando ela usava máquinas de bobina. Ela precisa de regulagem antes, durante e depois do trabalho. Então. É mais complexa, né? Então, tipo assim, uma coisa, por exemplo, em tese, na teoria, para simplificar a coisa, máquinas de rotativa são para iniciantes, para pessoas que não têm ali um conhecimento de como trabalhar com a máquina, mas mesmo assim você consegue se tornar um avançado usando esse tipo de máquina. Máquinas rotativas são só para quem já só para tatuadores que já são experientes. Porque para você conseguir trabalhar com essas máquinas, as rotativas, as bobinas, desculpa, você precisa saber, primeiro você precisa ter dinheiro para comprar várias máquinas e mesmo com essas máquinas no seu estúdio, você precisa saber regular elas, tá? Quando você começa a trabalhar com elas, durante o processo de tatuagem, ela esquenta. Eu já tive máquinas que eu tinha que passar uma fita na minha mão assim, porque ela esquentava tanto que queimava a minha mão durante o trabalho. Tá? Isso era uma máquina, logicamente, que estava mal regulada, mas eu tinha acabado de começar a tatuar, eu vim para São Paulo, fiz 3 dias de curso de tatuagem, voltei para Taubaté e passei uns 4 ou 5 anos sem nunca ter contato com outro tatuador. Então, como que eu ia ter experiência e saber como fazer a regulagem? Eu até tentei, às vezes, desmontar, troquei a mola da minha máquina e ela nunca mais voltou a ser a mesma. Então você acaba comprando uma máquina que é boa, de qualidade, só que ela não está funcionando direito. É a mesma coisa que você pegar um carro aí de ponta, de última geração,
e deixar ele todo desregulado, usar combustível de má qualidade, você não vai conseguir usar ele da maneira certa, ele não vai funcionar na rua do jeito certo, vai morrer, vai deixar você parado pelo caminho aí, tá? Então não adianta a máquina ser boa e você não saber regular ela, não saber usar ela da maneira certa. Por isso que eu sempre indico começar com a rotativa. Você compra uma rotativa, gasta um pouquinho mais em uma máquina, mas com uma máquina você faz tudo, tá? E não dá dor de cabeça se for uma máquina legal e de uma marca boa e não tem manutenção, tá? Então vale a pena vocês analisarem essa diferença aí, se vale realmente a pena vocês comprarem várias bobinas e às vezes não conseguir trabalhar da maneira correta, tá? O Calevon estava falando que ele achou a Dynamic meio difícil de aplicar, parece que precisa insistir para ela pegar bem, se ela é assim mesmo. Não, eu trabalhei com tintas, por exemplo, a Super Black da Intense, ela realmente é muito grossa, muito densa. Mesmo você colocando diluente nela, quando você vai limpar a pele, por exemplo, você sente que ela está borrando, grudando em tudo. É uma tinta que geralmente a gente só usa para fazer trabalhos coloridos nas regiões assim são mais escuras, mais pretas, para você colocar aquela profundidade no desenho. Então você faz toda a parte colorida ali, e quando na hora que você for fazer aquele preto absoluto, você usa o Super Black ali, porque é difícil você trabalhar com ele em densidades menores, ali, em sombras, por exemplo. Conheço pessoas que trabalham com ele dessa forma, mas algumas até desistiram e voltaram para a Dynamics ou voltaram para outras marcas, tá? Mas a Dynamic, eu conheço várias pessoas que trabalham com preto puro também, preto diluído ali, assim como eu, e estão usando ela da maneira correta. Talvez você esteja, sei lá, não está conseguindo colocar a pressão correta na mão e daí ela a agulha não tá furando para poder injetar a tinta, tá? Uma dica para quem tem dificuldade de aplicar, passa a agulha ali, pinta e acaba que quando você limpa não tem tinta na pele, faz uma camada de aplicação, tá? Pega aquela área que você está pintando, faz um movimento de aplicação ali do jeito correto, como se você estivesse tentando furar mesmo. Se você limpar e não tiver tinta, não mexe de novo. Começa a pintar uma outra área, continua o trabalho, vai continuando ali o decalque, né? Preenchimento do decalque. E depois de uns 10, 15 minutinhos, que você viu que a pele deu aquela descansada, parou de sangrar, aí você volta e refaz todo o caminho que você fez, tá? Que você preencheu. A segunda vez que você faz a pigmentação na pele, mesmo que seja uma pele mais difícil, ela pigmenta muito mais fácil. Tá? Imagina que a pele é um tecido e esse tecido está rígido, está duro na primeira vez que você pigmentou, né? A pele está fechada ainda. Conforme você vai furando ela dá uma inchada, ela expande. E quando ela expande, automaticamente ela já abre os poros, ela já perde essa compactação. Então ela expandindo, quando ela está maior ali, a agulha consegue penetrar muito mais fácil nela. Então sem colocar tanta força, sem agredir tanto a pele, a segunda passada de tinta vem muito mais fácil. Tá? Só que você tem que dar um tempo para isso acontecer. Se você pigmentar, limpar e já pigmentar de novo, limpar e já vir de novo, não dá tempo da pele ter essa expansão. Você está trabalhando ali 3, 4, 5 vezes na pele dura ainda. Entendeu? Então faz a pigmentação, vai caminhando, depois que você sentir que a pele deu aquela acalmada, que ela parou de sangrar, tenta fazer uma segunda camada com a mesma força, vai ser bem mais fácil, tá? Tem uma pessoa perguntando assim, aqui, ó, a Cheyenne Hawk Pen também é boa para sombrear? Utilizo a Cheyenne Spirit e estou querendo migrar. Então, qual que é a diferença da Hawk Pen da Spirit? Primeiro o motor, ele é um pouco mais forte na Pen, e principalmente o curso, né? O curso é batida. Então, por exemplo, a agulha, ela fura e volta. O motor, ele faz esse movimento de perfurar e voltar. Isso, a distância máxima que ele afunda e volta é o que a gente chama de curso, tá? Então, existem máquinas que elas furam só 3 milímetros, que é o mínimo. Tem máquinas que furam 3,5 milímetros, que é o médio, e tem máquinas que chegam até 4 milímetros, que é o máximo que a gente tem. Tá? No padrão, né? Pode ser que uma máquina tenha um pouco mais ou um pouco menos, mas em média os cursos são de 3, 3,5 e 4. A Hawk Pen, ela tem 3,5, então ela trabalha no meio ali. Você consegue fazer uma boa pigmentação de trabalhos coloridos. Geralmente para máquinas para fazer traço também é indicado ter um curso maior, para você conseguir penetrar e preencher aquele traço de uma vez, tá? Mas máquinas para fazer trabalhos sombreados, geralmente você trabalha com a máquina um pouco mais recuada.
A máquina Fox da Amazon, que eu sempre falo para vocês dela aqui. Tem uma pessoa até falando dela que está tentando comprar há um tempão e não consegue. Então, a Fox, assim como outros equipamentos no mercado, estão em falta por conta da paralisação. São máquinas que são importadas para cá, tá? Apesar de ser uma máquina que é de uma marca brasileira, elas são produzidas fora. Então, por conta da pandemia, eles não estão conseguindo trazer máquinas para cá por enquanto. Mas a máquina Fox também tem isso. Você comprando a Fox, ela vem com 2 motores. A diferença principal deles é justamente essa. O motor de traço, que ele é mais forte, ele tem 3,5 milímetros de curso. Então ele fura a pele mais profundamente. Então para você fazer um traço legal, para você fazer uma pintura sólida, ele também injeta mais tinta. E o motor de sombra, ele é um pouco mais suave e tem um curso menor, um curso mais curto, de 3 milímetros só, tá? Então, para quem perguntou, a Hawk Pen, você consegue fazer um trabalho de sombreado com ela. Se eu não me engano, o trabalho de sábado que eu fiz, na live de sábado que eu fiz aquela caveira mergulhada na água aqui no antebraço, eu fiz o trabalho com a Hawk Pen, tá? Então, depende mais do peso da sua mão. Se você soltar um pouco mais a mão ali, ele vai penetrar mais e vai pigmentar mais. Mas você tendo esse controle, você consegue usar qualquer tipo de máquina, tá? Inclusive, no sábado mesmo, nesse trabalho da caveira, a gente pediu para um dos alunos do curso profissional tatuador que foram acompanhar a tatuagem, a gente pediu para eles trazerem o equipamento deles, e eu fiz um trecho da tatuagem aqui em cima, um trecho mais suave, com uma réplica da Bishop, tá? A Bishop é uma marca americana muito boa, e esse aluno tinha uma réplica dessa marca, então o modelo é bem parecido, tinha um nome da marca ali tudo certinho, mas era uma máquina chinesinha, essas máquinas bem baratas. E eu fiz o ajuste ali na fonte, por isso que o pessoal sempre pergunta para mim, mas que voltagem que você está usando? Não tem como falar a voltagem, passar uma receita de bolo da voltagem, porque, por exemplo, na minha máquina, na Fox, eu estava usando 6.8. Na máquina dele, que é chinesa, que em tese é uma máquina de menor qualidade, o motor é muito mais forte. Então eu estava em 5, que era o mínimo da minha fonte, e mesmo assim a máquina estava batendo muito bem. Tá? Então eu coloquei em 5 ali para conseguir fazer um trabalho sem agredir muito a pele, e fiz o sombreamento normal, com a máquina chinesa ali, como a mesma forma que eu estava fazendo com a Cheyenne. Tá? Então dá para você trabalhar. A diferença, quando você tem um equipamento de boa qualidade, de alta qualidade, e um equipamento mais barato, é a velocidade e o conforto seu, tá? Por exemplo, eu estava trabalhando com a Cheyenne ali, na hora que eu peguei a Bishop, na hora eu senti já minha mão torcendo ali por conta do peso. Então você trabalhar 5, 6, 7 horas com uma máquina que vibra muito, que é muito pesada, aquilo ali pode trazer um problema para você de tendinite a médio e longo prazo aí, não demora nem tanto para isso acontecer. Eu quando comecei a tatuar, já passei noites ali com dor na mão, dor no pulso, dor no ombro, por trabalhar com equipamento que não me ajudava, equipamento que não era tão leve. Mas a técnica, a tatuagem em si, você consegue, tá? Eu sempre falo, pessoal, 90% do resultado ali depende da sua mão, do que você está fazendo. Se você pega um artista que sabe trabalhar com desenho, você der um carvão para ele pega a parede e faz um desenho incrível ali. Então não é o fato de ter uma máquina importada, uma tinta importada, um equipamento caro, que vai ser o responsável dele conseguir ou não fazer um bom trabalho na pele, tá? Já ouviram falar, gente, na lei de Pareto, do 80-20? Então, nessa lei de Pareto que fala justamente assim, o que é realmente relevante para fazer o 80% da diferença no seu trabalho, né? E equipamento definitivamente não é uma delas, assim, acho que as aptidões técnicas, né, o desenvolvimento técnico é muito maior, então o equipamento ele só é um conforto aí, uma coisinha a mais aí que ajuda. Tipo assim, existem várias coisas que fazem a tatuagem dar certo, né? Tem a tinta, tem a máquina, tem a agulha, tem a técnica. Só que desse conjunto, a técnica é aquele 20% desse conjunto total que gera 80% de todo o resultado. Se você melhorar um pouquinho na sua técnica, você ganha muito resultado na tatuagem. Agora, se você melhorar um pouco na agulha, muda, mas não muda tanto. Se você trocar a sua máquina para uma melhor, muda, mas não muda tanto, sabe? Tipo assim, esses outros pontos geram resultado, mas é um resultado muito limitado. Se você está fazendo uma tatuagem ali, está falhando, está tendo problema com a cicatrização,
você compra uma máquina nova, facilita, mas facilita um pouquinho. Se você compra uma outra tinta, pode ser que pigmente mais, mas vai pigmentar um pouquinho a mais. Agora, se você foca na sua técnica, se você aprende a pigmentar da maneira correta, você aprende a colocar o peso de mão, você aprende a observar se a pele está bem pigmentada, se você não lesionou ela, aprender tempo de pele, todos esses itens de diluição de tinta, o pouco que você aprendeu aqui vai mudar muito o resultado do seu trabalho, tá? Então é isso que chama da 80-20, né? Aqueles 20% que geram 80% do resultado que você pode ter. A biqueira descartável da cor azul, modelo standard, é boa? Não dá pra saber desse tipo. Eu acho que aquela biqueirinha padrão, acho que eu sei qual que é. Eu acho que eu não lembro qual marca que é, mas eu já usei durante um bom tempo. Essas biqueiras de plástico descartáveis, elas não são tão boas por conta da vibração dela, tá? Às vezes você pega uma máquina de bobina, por exemplo, e que ela é pesada, que ela vibra bastante, daí você coloca a biqueira de plástico na frente, coloca a agulha dentro dela, e conforme a máquina bate, aquela biqueira, por ser de plástico, ela começa a oscilar, ela não consegue estabilizar o corpo dela para que a agulha fique sempre alinhada. Então, por menor que seja essa vibração, por menor que seja o tanto que ela vai mexer ali, essa oscilação que ela faz a agulha pular dentro dela. Então, quando ela vai passar a agulha para poder pegar a tinta na base da biqueira e injetar na pele, ela está pulando ali. Então, nesse movimento de pular, ela não carrega a tinta da maneira correta, ela não faz a pigmentação da melhor forma, tá? Então, apesar de ser um equipamento mais barato ali, que é acessível para muita gente, dependendo principalmente da máquina que você está usando, se for uma máquina muito agressiva, muito pesada, ela vai oscilar mais e vai te atrapalhar mais na hora de ter um bom resultado. Tá? Por isso que o pessoal mais antigo que trabalha com bobina ainda prefere trabalhar com biqueiras de metal, de aço, porque a máquina é pesada, mas a biqueira ela tem ali uma estrutura para aguentar isso, então você consegue um trabalho muito preciso, ela consegue fazer a perfuração carregando o máximo de tinta, você consegue mirar no ponto e a agulha vai estar exatamente naquele ponto, porque a agulha não está pulando ali dentro da biqueira, tá? Mas, para quem trabalha com biqueira de metal, tem aí todo o trabalho de você fazer tatuagem, ter que desinfetar a biqueira, fazer a esterilização em autoclave. A autoclave nem sempre é um equipamento que está bem regulado, você tem que fazer, comprar aí o serviço de manutenção de alguma empresa para fazer a checagem periódica dessa autoclave, porque às vezes a autoclave, mesmo você fechando o equipamento ali, esterilizando, pode ter um vazamento de gás ali, uma coisa assim, e ela não vai conseguir realizar mesmo a esterilização de uma maneira efetiva, né? Então é muito mais caro, muito mais trabalhoso, né? Se você perdeu um dia fazendo a esterilização de todas as biqueiras que você tem, se você tivesse atendido um cliente naquele dia, já você teria recebido um valor que compensava você gastar com cartucho, tá? Sem contar o risco, né, de contaminação cruzada. Se você faz a esterilização de uma biqueira de metal e não faz isso da maneira correta, você está colocando em risco o próximo cliente que vai usar aquele material. E com cartucho descartável, isso é zero, é 100% garantido que você vai pegar um material fechado, usar e descartar, tá? Você já começou fazendo realismo colorido ou primeiro focou no preto até ficar bom antes de passar para o colorido? Então, eu sempre desenhei desde criança, sempre gostei muito de pintar, de desenhar, estudei muito sobre desenho, só que, como eu falei para vocês, eu comecei a tatuar por hobby, na verdade, não queria trabalhar com tatuagem assim, não é aquela coisa de vou buscar um curso, vou fazer alguma coisa para poder aprender, vou competir, não tinha essa ideia. Eu gostava, é como se fosse, sei lá, vou aprender a tirar foto no final de semana. Fiz um cursinho ali só para aprender a mexer na máquina e vou sair no final de semana tirando foto. Foi com essa cabeça que eu comecei a tatuar. Eu queria pegar a pele de alguém e falar, deixa eu ver como é que é desenhar em você. Vim fazer um curso aqui em São Paulo. Na verdade, nem fui eu que tive essa ideia, foi uma amiga minha que teve. A gente se juntou, no final das contas só eu vim fazer o curso e ela acabou nem fazendo. Mas quando eu voltei, as coisas começaram a dar certo. Então, tipo assim, eu passei 3 dias aqui em São Paulo assistindo o curso, vendo o tatuador trabalhar. Quando eu voltei para minha cidade, em Taubaté, eu fiquei acho que mais uns 4 ou 5 anos sem ter contato com mais ninguém. Então, na verdade, o que eu fazia quando eu comecei a tatuar
é fazer na pele dos meus clientes a mesma coisa que eu sabia fazer no papel. Então eu tentava desenhar, eu tentava pintar, eu tentava colorir as tatuagens como fazia no papel ali. Quando você vai fazer um desenho no papel, você quer pôr um pouco mais de tinta, você aperta um pouco mais o lápis, né, para poder soltar o grafite. E eu usava muita pressão na pele dos meus clientes, eu machucava demais, as minhas tatuagens ficavam várias vezes, voltavam cheias de falha, tanto que eu já vendia meus trabalhos com retoque. Então hoje um trabalho que eu faço em uma sessão, eu já marcava 2 para o meu cliente, porque eu sabia que eu tinha que fazer o trabalho, esperar cicatrizar e falhar para poder corrigir o que eu tinha feito, tá? Mas passando por tudo isso hoje, eu vejo que é muito mais eficiente você aprender a fazer uma coisa primeiro bem feita e depois passar para a próxima. Se você entrar em qualquer tipo de curso de pintura, de desenho, o cara não vai pegar você, colocar na frente de uma tela, colocar um monte de tinta óleo e mandar você pintar tinta óleo se você não sabe fazer valor tonal no lápis grafite. Se você não sabe fazer um quadradinho ali com cinza claro e cinza escuro, ele não vai te dar um quadro para fazer todos os tons de cor de rosto com cor quente, cor fria, cor complementar. Então esse passo a passo ele é importante. Eu não passei por esse caminho e justamente por isso eu errei muito, sofri muito, e quando eu voltei atrás de falar assim, vou parar, tanto que eu teve uns 2 anos que eu fiquei fazendo só preto e branco, parei de dar, eu comecei a estudar colorido junto, parei com tudo, fiquei só no preto e branco, meu trabalho preto e branco evoluiu muito, e depois eu peguei o colorido e comecei a aplicar a mesma técnica no colorido. Tanto que eu comecei a usar a técnica de sombreado, aquela coisa mais suave, no colorido. Então eu desenvolvi essa técnica bem feita, para depois usar o passo seguinte, que era colocar essa escala tonal de cinzas, só que em todas as cores, tá? Então eu passo esse caminho para vocês porque eu errei fazendo da outra forma e eu percebi que é muito mais eficiente se você focar em um caminho e já bater o 100% dele, depois passar para o lado ali que é uma variaçãozinha do preto e branco. Você tentar fazer os dois ao mesmo tempo, você só perde mais tempo ali errando mais vezes, tá? Tem uma pessoa que falou que sempre usou máquina de bobina, trabalhou muito tempo com bobina e quando migrou para rotativa o trabalho dele ficou muito melhor. Não é assim, eu sempre falo da rotativa justamente por essa facilidade. Eu acredito que a tatuagem, pelo menos o meu ideal de tatuagem, é você conseguir desenvolver a tatuagem da mesma forma que você desenvolve um quadro. Você não fica pensando eu vou regular a potência do pincel. Você pega o pincel e coloca na tela. Você tem que prestar atenção na imagem, você tem que focar no desenho, em como está ficando a arte. Não tem que preocupar em ter que regular a voltagem. Eu lembro que na minha época, eu tinha que tentar achar uma fonte de tatuagem que fosse mais estável. Tinha pessoas que pegavam bateria de carro e colocavam adaptador para poder a bateria de carro soltar a energia na máquina de uma maneira mais estável, porque a energia da casa, onde a gente estava do estúdio, que entrava na fonte, ficava oscilando. Nossa, era uma mecânica, era uma gambiarra, sabe? Tipo assim, eu tinha que ser quase que um mecânico mesmo, um químico para fazer as coisas da tinta, para depois ser um artista. E daí a gente perde muito foco no que dá resultado, que é o desenho, tá? Então, compre um equipamento que te entrega um trabalho constante, que te entrega uma coisa mais simples e daí aprende a desenhar. Gasta todo o seu tempo desenhando, tá? Não fica preocupado em eu vou pesquisar como é que monta uma máquina, como é que faz uma fonte com fio, não sei do que, com uma bateria de caminhão que é mais forte. Vai desenhar. É o 80-20. O desenho é aquele pedacinho da tatuagem que vai gerar todo o resultado que você está procurando. Você pega esses tatuadores de fora, você não vê os caras colocando uma máquina com não sei o que ele inventou em casa. Eu já vi gente desmontando a Cheyenne para pegar o motor da Cheyenne e usar em uma outra coisa que ele fez sozinho, que ele achou que é melhor. Legal, brasileiro é isso, a gente tem essa criatividade, essa coisa de desenvolver, mas tudo isso não vai fazer a sua tatuagem melhorar. Se você pegar o motor de uma Cheyenne e colocar numa Bishop com a tinta da Intense misturada com o diluente não sei do que, você vai continuar fazendo um desenho torto se você não souber desenhar. Só que vai fazer esse desenho torto mais rápido, ou mais forte, ou com uma máquina mais potente, mas o desenho está torto. O que importa no final das contas é a parte artística, é a parte da técnica, é como você sente. Se você me der qualquer tipo de máquina, mesmo eu não conhecendo essa máquina, eu vou só na hora de colocar a máquina na pele, eu já vou sentir se aquela máquina é mais forte ou mais fraca e eu vou conseguir regular ela para conseguir ter o resultado que eu quero.
tá? Não é a máquina que vai me dar o resultado, é o que eu já desenvolvi de técnica na mão. Então, realmente, tipo assim, para quem está pensando na questão das máquinas, a rotativa ela é mais simples por conta disso. Geralmente você compra ela já vem regulada, tem um tipo de funcionamento e ela faz tudo. Sombra, traço, pintura. Acabou, você comprou uma máquina, parabéns, vai desenhar agora. O próximo passo é você estudar, praticar o máximo que você puder, o máximo de horas que você puder por dia. Você não vai ter que pensar, puta, agora minha máquina já fiz 3 horas de tatuagem, tem que regular ela de novo porque ela perdeu a voltagem, ou tem que trocar a mola, sabe? A bobina tem esse trabalho. Gente, mandaram uma pergunta muito boa aqui, ela se perdeu, mas é mais ou menos o seguinte, a pessoa perguntou se uma pessoa que desenha bem a óleo tem maiores chances, necessariamente vai ser um bom tatuador, enfim, era algo assim, tá? Eu tô tentando achar aqui e não achei. Que é, né? Aqui, ó, geralmente se tatua no mesmo nível técnico que se desenha? Não, no mesmo nível não, mas a curva de aprendizado é muito mais rápida, tá? Quem não sabe desenhar nada e quer começar a tatuar, você vai demorar muito tempo para conseguir chegar no ponto de entender como é que é uma tatuagem, entender como é que é um bom desenho, entender sobre luz e sombra, perspectiva, cores e conseguir fazer isso na pele, que é muito mais difícil do que fazer isso no papel. Você quer? Uma caneta. Nossa. Algumas, gente. Agora, quem já sabe desenhar, já sabe tudo o que ele precisa. Ele olha para o desenho e fala, beleza, aquele ponto ali tem que ter sombra, ali tem que ter luz, aqui é a cor tal, aqui eu uso a outra cor para misturar com essa. Ele sabe a sequência que ele precisa. Ele só não sabe fazer isso com agulha, mas ele faz isso com lápis, ele faz isso com pincel. Um exemplo disso foi há 2 anos atrás, quando eu vim morar aqui em São Paulo. Logo que eu vim aqui, uma das coisas que me trouxeram para São Paulo foi poder estudar com artistas melhores, maiores, e que pudessem me agregar bastante coisa também. Então eu montei, logo que eu cheguei aqui, no primeiro mês que eu cheguei aqui, eu montei um grupo de estudos, eu, o Paulo Frade e o Ramon Rodrigo, que também é um excelente tatuador de preto e branco. E o Paulo Frade ele é um mestre de pintura. E o Paulo Frade estava com ali uma curiosidade, ele queria aprender a tatuar. E daí eu e o Ramon, a gente queria aprender a melhorar o nosso desenho, então a gente se juntou para trocar técnicas, né? O Paulo Frade ele comprou uma máquina de tatuagem, a máquina boa ali, rotativa, comprou uma pele artificial, algumas tintas, e a gente agendou um dia para fazer esse treinamento. Antes da gente treinar, antes do primeiro dia, antes da gente mostrar para ele como é que fazia a tatuagem, o peso da mão, a posição, tudo, ele pegou a máquina sozinho em casa e tentou fazer um retrato. Meu, o retrato que ele fez na pele artificial, se você levasse aquilo lá, se fosse no braço de alguém e tivesse levado aquilo para o campeonato, ele ganhava, tá? Então, tipo, a técnica da tatuagem é um detalhe, porque, tipo, se você sabe pintar num papel, por exemplo, se eu der um spray para você, você provavelmente não vai fazer a mesma técnica na parede, porque você vai tentar fazer o spray e vai espirrar, vai escorrer, não vai saber a pressão, mas esse jeitinho com o spray você pega ali depois de uma semana. Pegou o jeito, o desenho que você faz no papel é o mesmo que você faz na parede, então se você sabe desenhar, vai ser muito mais rápido. Então, para quem já faz aula de pintura, para quem gosta de desenhar, para quem já é, sei lá, designer, arquiteto, qualquer outro tipo de coisa que mexe com desenho e quer migrar para tatuagem hoje, você não vai chegar na tatuagem fazendo a mesma coisa que você faz no papel, mas você vai aprender isso muito mais rápido, tá? Então, vale muito a pena você já, desde o início, começar a estudar desenho, porque isso vai acelerar muito o processo seu. A voltagem alta para fazer traços pequenos com agulhas RL deixa mais fina? Não é exatamente isso. Tipo, a agulha RL significa round liner, né? É agulha para traço. Isso é uma coisa. Traço fino, primeiro você tem que usar uma agulha fina. Então, uma agulha RL3, uma agulha RL5 e trabalhar com o peso da mão bem suave. Ou seja, você não vai enfiar a agulha até o final para poder puxar. Porque se você coloca até o final, você põe muita tinta na pele e estoura o traço. O ideal é trabalhar com a agulha bem na pontinha, assim, você liga a máquina, quando ela estiver começando a encostar na pele, você passa bem na pontinha da agulha raspando a pele. Isso vai dar para você um trabalho muito delicado, tá? Se você trabalhar com a voltagem muito alta fazendo isso, o que vai acontecer? A agulha vai furar muito mais vezes aquele lugar. Cada vez que ela fura, ela injeta tinta. Se ela está furando muito, ela está injetando muita tinta. Qual que é o resultado? Provavelmente vai estourar o seu traço. Então não tem que colocar a voltagem muito alta.
você tem que colocar a voltagem ideal para sua máquina. Isso é diferente, você tem que trabalhar ali, dependendo da máquina que você tem, dependendo da voltagem que você da fonte que você tem e dependendo da mão que você usa, essa combinação ela muda. Porque se eu falar para você, ó, eu uso a Fox na fonte Force R, da Amazon também, e para mim eu uso essa fonte e a máquina na voltagem 7, tá? Só que eu uso a voltagem 7 porque a minha mão, quando eu vou passar, eu passo numa velocidade X aqui. Se você na hora que for passar muito mais devagarzinho, a máquina está batendo, aquela mesma voltagem que eu usei, para você vai estourar o traço, porque você está concentrando toda a tinta num ponto só. E eu, como eu passo mais rápido na mão, eu espalho a tinta naquele traço. Então tudo pode variar, tá? Não existe voltagem alta, voltagem baixa, não existe, tem que ser 6 volts, tem que ser 7 volts. O que existe é você entender como que funciona o traço e saber como corrigir ele, tá? Geralmente no comecinho você vai errar alguns traços, ou vai falhar, ou vai estourar, até você encontrar o tempo da sua mão. Encontrou o tempo, você começa a praticar aquilo lá para sempre fazer igual. E daí você vai conseguir acertar todos os traços que você fizer. Vou fazer um comentário e uma pergunta. Tá. O Mauro fez um comentário aqui que quando ele tatuava com bobina ele tinha muita dor no pulso. Depois que ele mudou para rotativa essa dor sumiu. Então. E a mesma pessoa que fez a pergunta sobre desenhar bem e tatuar bem, fez uma outra muito boa também, que é pintura a óleo em cores também ajuda no preto e branco? Ou apenas desenho em grafite, preto e cinza já é suficiente? No preto e branco, se você quiser fazer só o treino no lápis grafite, em tese já é suficiente. A pintura a óleo também vai te ajudar a desenvolver isso, tá? Mas se você quer trabalhar na tatuagem só com preto e branco, só o lápis grafite já é o suficiente. Você fazer ali um bom curso de preto e branco, de lápis mesmo, tipo o curso do Charles Avezo, ou fazer um curso de carvão. Quem desenha com carvão tem muito esse jogo de contraste, porque o carvão ele pega muito forte no papel, então você consegue um contraste muito grande e daí você usando isso na pele fica muito bonito o resultado, tá? Então é sempre legal você tentar achar uma técnica de desenho que seja próxima ou compatível com o que você vai fazer na pele. Eu quero trabalhar com tatuagem aquarela. Vai estudar aquarela. Estudar tinta a óleo vai ajudar? Vai. Mas se você estudar aquarela, vai ajudar mais. Porque você vai ver na prática as cores que ficam bonitas, aquele degradê da aquarela que fica bonito de fazer e vai reproduzir isso na pele. Você trabalhar com um desenho colorido, você vai ficar se preocupando em qual tom que você está usando, se é laranja, se é azul, se é roxo, se é verde, e não vai prestar tanta atenção só no valor tonal, que é o preto e branco. Então, se você está querendo treinar preto e branco, foca em treinar, em praticar desenho também, que seja parecido com aquilo, tá? Isso vai fazer você alcançar cada vez mais rápido o que você quer. É verdade que a biqueira de plástico vibra muito e a de metal não? Qual a significância disso? E se pode usar adaptador para cartucho de metal e não ter autoclave? Eu não entendo a pergunta. Tá, então não entendi. É verdade sim, a gente acabou de falar isso há um tempinho atrás, agora no início da live. Se você pegar uma biqueira de plástico, aquelas descartáveis, você fizer uma forcinha nela aqui, você vê que ela chega até a entortar, porque não é um plástico extremamente forte, resistente, até porque para ele ser descartável e ser acessível e barato, tem que ser um plástico feito ali com uma qualidade até mais baixa, tá? Então se você pegar uma máquina muito forte, pegar uma Bulldog, por exemplo, que é uma máquina de pintura, uma máquina de bobina de pintura muito pesada, muito forte, muito agressiva, se você colocar uma biqueirinha de plástico nela, a biqueira ela vai ficar tremendo ali na hora de tatuar. Por menor que seja essa vibração, ela vai existir. E daí, tipo assim, imagina o corpo da biqueira aqui, a agulha, quando ela vai furar, a agulha ela passa batendo ali, ela fica picando dentro da biqueira. E nessa hora que ele faz esse movimento pulando, ele deixa de pegar tinta, porque a agulha ela passa arrastando a tinta para poder jogar na pele. Depois ela volta, pega mais e joga na pele. Se ela passa picando aqui, ela começa a furar a pele do seu cliente sem estar carregando tinta para dentro. Então você começa a agredir demais a pele sem estar pintando de fato, né? Sem estar com a pintura efetiva. Então você machuca mais do que necessário, tá? Sem contar que começa a espirrar. Você já viu quando você vai pintar, pigmentar tatuagem que fica espirrando tinta? É justamente a biqueira pulando, tá? A biqueira de metal, por ser de aço, aquela vibraçãozinha que a máquina faz não é suficiente para entortar uma biqueira de aço, tá? A biqueira de aço é extremamente resistente. Então ela elimina 100% dessa vibração.
só que daí cada vez mais você vai colocando a máquina que já é pesada, a biqueira de aço na sua mão, todo esse peso, mais a vibração da máquina durante 8 horas, 5 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, no final do ano você está com a tendinite no braço, tá? Daí você está tatuando, chega uma hora que você vai ter que parar de tatuar, ficar semanas ali fazendo tratamento, e toda vez que você for voltar a tatuar, você vai sentir dor no braço. E isso pode, sei lá, cortar a sua carreira ou então o seu crescimento por conta desse tipo de equipamento, tá? Uma máquina rotativa hoje em dia é muito mais leve. A máquina a Cheyenne e a Fox tem em torno de 150 gramas. A Inkject, que é mais leve, ela tem 130 gramas, tá? É muito leve. Você pega ela, parece que é de brinquedo até. E mesmo assim ela tem a mesma potência de batida. Então é muito mais segura para sua mão. E a outra pergunta que ele falou era biqueira. Se usar as de plástico e não elimina a necessidade de ter uma autoclave. E tem o adaptador, né, que ele falou de metal. Daí você poderia usar adaptador. Esse adaptador, na verdade, é uma biqueirinha que você coloca na máquina, né? Esse adaptador, você girando ele aqui, a agulha de cartucho avança ou recua. E você trabalha com ela da mesma maneira que você trabalha com a Cheyenne, com outras máquinas que também são de cartucho. Quando a gente trabalha, por exemplo, com a máquina de bobina e a biqueira de metal, geralmente os tatuadores que trabalham com biqueira de metal seguram o metal diretamente, né? Então você pega, às vezes na pele do cliente, está com sangue, você vai e pega na biqueira de novo. Quem trabalha com cartucho, trabalha com a máquina totalmente isolada, tá? Então você passa um plástico na máquina, em cima desse plástico você coloca uma fita ali que vai pressionar o plástico e vai isolar ela. Então o sangue, o contato do cliente não chega na máquina. Então você não precisa ter essa necessidade de isolar ela, porque o sangue do cliente não chegou ali, não contaminou a sua biqueira, então, e depois que acabou você tirou, e depois que o próximo cliente chegar você vai isolá-la de novo. Então aquela fita que você colocou ali em volta da biqueira está 100% nova, então aquele cliente, o segundo cliente não tem contato com nada que o primeiro cliente deixou. Tá? Então quem trabalha com cartucho ali tem que manter a máquina, o equipamento 100% isolado, daí não corre esse risco, tá? Não tem necessidade de esterilizar. Gente, tem muita pergunta boa. O Vitor tá falando que ele utiliza PEN agora e cartucho é vida. O Tatá, ele foi a pessoa que mandou várias perguntas sobre evolução artística, né? Vamos lá. Então ele tá mandando muitas perguntas boas também. Eu tô vendo só as perguntinhas subindo. Pois é. Mas eu vou priorizar ainda assim as que são sobre equipamento, tá? Mas a gente chega lá de novo, Tatá. Como a gente já respondeu várias suas, eu vou qualquer coisa a gente antes de finalizar a live, a gente geralmente salva algumas perguntas e durante a semana aí eu tendo um pouco de tempo eu vou respondendo vocês nos stories depois, tá? Isso. Quais as marcas de máquinas importadas estão no seu top 3? Achei muito boa essa pergunta. FK Irons, Cheyenne e acho que é a Ink Machines, que é da Dragonfly. A Dragonfly foi uma das primeiras máquinas que eu usei de rotativas, né? Ela é muito boa, tem ali um recuo na máquina que você consegue deixar ela mais macia ou mais rígida. É bem bacana, só que na época era agulha só de haste. Daí quando chegou no mercado os cartuchos, que era na época só a Cheyenne, daí eu migrei para a Cheyenne, que também me apaixonei por ela, até hoje gosto muito. Eu trabalho muito com ela por ser uma máquina muito forte, e daí como ela entrega 100% da pancada na pele, eu controlo só o peso da mão que eu quero, vira quase um pincel. Se eu quero pintar mais, eu solto a mão e fico ali, se eu quero pintar menos, eu controlo a minha mão. Então não tem aquela coisa de, vou colocar a máquina, mas aí a máquina tem um recuo e daí ela não vai furar o que eu coloquei, e eu tenho que ficar na dúvida se pintou ou não. Então a Cheyenne ela trabalha de maneira direta ali, tá? E isso é uma coisa que eu gosto bastante. E a FK Irons, tem a Xion aí, que é uma máquina também muito boa, que tem um monte de regulagem, é a próxima máquina que eu estou em vista de trocar. Para mim, das marcas que eu conheço, que eu tenho em vista, são as 3 máquinas que se eu pudesse escolher assim de ter na bancada, com certeza seriam elas. Olha só, o pessoal da sua tribo, assim, a galera de sempre, os tribalistas daqui, ó, já colocaram, mas não vale perguntar se é preto puro, hein? E aí os outros concordam, eu acho maravilhoso. É isso aí, mas tem perguntas boas aqui hoje. Para quem começou usando bobina, é bom se preocupar logo em comprar uma máquina rotativa ou seria melhor esperar um pouco e se adiantar com outras coisas?
As máquinas, você consegue trabalhar com qualquer tipo de máquina que você tenha, tá? Então aquela coisa, eu comprei uma máquina X, eu preciso trocar, eu tenho que comprar outra. Pessoal, isso é normal porque eu passei por isso. Quando eu comecei a tatuar também, a gente fica naquele frenesi de querer comprar tudo novo, querer renovar e ficar trocando as coisas, porque a gente tem não é fantasia, mas a gente tem essa ideia de que o que vai salvar o nosso trabalho é a máquina. Se eu comprar aquela máquina agora, se eu usar aquela tinta agora, eu vi o cara no campeonato usando a fonte da Eico, se eu comprar aquela fonte, meu trabalho vai melhorar. E a gente fica focado nisso, perdendo tempo ou gastando dinheiro, e não foca no que é importante, que é desenhar. Se você pegar um tatuador, 2 tatuadores que começaram ao mesmo tempo, um ficou trocando de máquina, trocando de fonte, trocando de tinta, trocando de tudo, e o outro entrou no curso de desenho e ficou estudando. Depois de 2 anos, esse cara, com a máquina básica, com a tinta básica, depois de 2 anos vai estar fazendo um trabalho muito bom. E esse outro, com Cheyenne, com FK Irons, com Intense, com tudo, mas que não sabe desenhar, vai continuar fazendo um trabalho mediano, tá? Não é o equipamento. Isso é natural a gente querer trocar. Mas não coloquem na cabeça de vocês que você precisa trocar de equipamento para ter um bom resultado, tá? Isso vai ajudar, vai ser mais confortável, mas não é isso que vai mudar o seu resultado. Se você tem uma máquina hoje, você já comprou e ela te atende, você consegue trabalhar com ela. Se você tem uma bobina aí e ela tá trabalhando legalzinho, você tá com ela regulada, continua com ela. Faz dinheiro com ela, entra no curso de pintura, entra no curso de desenho, melhora a sua técnica, aprende, faz alguns workshops que vão te ensinar a pigmentar melhor. O curso, a gente tem várias aulas mostrando isso, aprende outras coisas que podem complementar o seu trabalho, montagem de desenho no Photoshop, como tirar uma foto legal. Complementa o seu trabalho com as coisas que você tem, com aquilo que você tem acesso hoje. Daí isso vai fazer o seu trabalho melhorar, as pessoas buscarem mais você conseguir melhorar os valores da sua sessão, e daí conforme você for ganhando dinheiro, você compra os equipamentos que você precisa mais pra frente, tá? Até legal que daí você vai ter mais conhecimento para escolher eles. Senão, quando você acabou de começar a sua carreira, você começa a comprar um monte de coisa errada, porque você não sabe nem escolher o material direito ainda. Beleza? Então eu indicaria, se você está com uma máquina que está conseguindo pigmentar, continuar com ela e ver o que está faltando para você melhorar. E não trocar o pouco que você tem ainda, tá? Se você já usou cartucho de aço. Cartucho de aço? Tá exatamente assim. Já usou cartucho de aço? Não sei. Não entendi também, porque a biqueira de aço, existe a biqueira de aço e a biqueira de metal, de plástico. Cartucho... Ele escreveu errado, talvez, não? Porque cartucho é aquela pecinha que tem agulha dentro. Todas as agulhas são de aço. Então não tem... Não sei, não entendi a pergunta. Repete aí. O Fernando usa a Epson L3150. 3150. A gente colocou ontem no Telegram, galera, um PDF com todos os materiais que o Fernando usa, assim. A gente colocou a impressora, a tinta para decalque, tá tudo lá no Telegram. Ficou bem completinho o PDF, viu? Então tem modelo até da câmera que ele tira foto. Isso, a live que eu fiz ontem, tudo que eu usei na live, nas outras lives também, nas últimas, a gente montou um mapinha com todas as listas de materiais que eu estava usando, tá? Então, para quem está interessado em ver o trabalho que eu faço, só entrar no Telegram lá que a gente está disponível para vocês baixarem também. Para usar gripe de aço, eu posso cortar a agulha para não contaminar? Tem perguntas que eu não entendo se faz sentido, por isso que eu pergunto, né? Para usar gripe de aço, cortar a agulha? Eu posso cortar a agulha para não... Nossa, gente, existe sim cartucho de aço, eles estão falando aqui. Tem várias pessoas falando que existe cartuchos de aço. Cartucho de aço, gente, mas o cartucho que vocês falam é aquela capinha que reveste a agulha, né? Tipo a Cheyenne, tem a Cheyenne, que o cartuchinho é de plástico, preto ou branco. Aqui, ó, tem várias pessoas falando o seguinte, cartucho de aço, eu nunca vi isso. Aí tem outra galera falando, sabia que essa do cartucho de aço surpreenderia. E aí outras pessoas falando que já viram mesmo o cartucho de aço. Nossa, mas daí você joga o cartucho inteiro fora, é isso? Existe cartucho de aço que a pessoa troca só a agulha, mas só vi um fabricante e achei bem complicado o uso. Nossa, não. O Vitor que é aluno, falou que vai pesquisar sobre isso. Não, mas não adianta, porque tipo assim, qual que é a vantagem de você usar o cartuchinho de plástico? É porque justamente o plástico que reveste a agulha ali, que está em contato com o sangue, você joga ele fora e ele está
e daí você isola. O cartucho, qual que é a diferença de cartuchos de qualidade e cartuchos mais baratos, esses chinesinhos? Por exemplo, a Cheyenne, quando você pega um cartucho da Cheyenne, um dos itens de segurança do cartucho da Cheyenne é o que eles chamam de membrana, a membrana interna. Tem a capa do cartucho e tem a agulhinha que fica ali dentro. Essa haste que empurra a agulha para frente, quando você fura a pele da pessoa, entra sangue dentro do cartucho. Só que para esse sangue não entrar dentro da máquina, tem uma membrana que protege. Ou seja, o sangue entra no cartucho, para dentro do cartucho e você joga o cartucho fora depois. Se você tem um cartucho que é de metal e você tira só a agulha, joga a agulha fora e você continua com o cartucho de metal, não adianta você usar cartucho, você tem que esterilizar o cartucho também, tá? Então volta a ser uma biqueira. Só que em vez de você esterilizar a biqueira inteira, você esteriliza só o cartuchinho de metal. Então eu nunca vi esse cartucho de metal no mercado, não sei se tem mesmo ou não. Se tiver, se eles não tiverem nenhuma mágica, esse sistema não é seguro, não tem lógica usar isso. O Jackson tá falando assim, que foi um dos que falou que sabia que essa do cartucho de aço ia causar aqui. Ele falou cartucho de aço, ele colocou em letra garrafais caixa alta, galera. Trabalheira. Ou seja, ele já deve ter tentado. Se você já testou a Pen Pop... Não, Pen Pop não. Eu vou dar um jeito de conseguir uma para trabalhar algum tempo com ela, porque tem muita gente mandando mensagem. Realmente ela é uma máquina de um custo bem baixo, de em torno de 300, 400 reais. E se for útil para vocês aí que estão começando, eu vou dar uma olhada de testar ela para passar para vocês um feedback, tá? Olha, tem mais um monte de pergunta, mas a maioria é sobre técnicas e a Tata Andrade. São muito boas as suas perguntas técnicas, assim. Então eu vou separar para o Fernando responder depois dos stories, porque a gente, enfim, já passou também do tempo de live. E o Fernando vai falar também um pouquinho do curso agora, que as inscrições já estão abertas. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Quem a gente não conseguiu responder aqui, durante a semana eu faço outra live, ou então a gente pega aqui as perguntas de vocês e eu respondo nos stories na sequência, tá? Para não ficar ninguém aqui que perguntou sem ter uma resposta legal. Ainda mais que pergunta boa, gente. Vocês mandam pergunta boa, eu fico feliz legal. Aqui. E é sinal que o pessoal está estudando, né? No comecinho, quando a gente começou a fazer as lives, a galera ficava sempre fazendo as mesmas perguntas porque estava repetindo o que todo mundo estava repetindo. Agora a gente já começa a notar que a galera já está entendendo um pouco mais do mercado e já está começando a fazer perguntas mais avançadas, assim, porque estão realmente fazendo a coisa acontecer ali no dia a dia e tendo dúvidas durante o processo. Isso é bem bacana, tá? São essas perguntas mais pontuais que mostram que vocês estão buscando o crescimento. Deixa eu falar um pouquinho agora para quem está interessado em participar da segunda turma do curso Profissão Tatuador, tá? A gente abriu as inscrições hoje. Para quem estava acompanhando a gente dentro do Telegram, a gente já liberou as inscrições desde manhã, então o pessoal já está conseguindo fazer as inscrições e garantir a vaga deles. A gente tinha feito aí um mini curso de realismo da borboleta, que estava desde a semana passada sendo mostrado para vocês de maneira gratuita. Vamos mostrar mais o resultado aqui. Essa daqui, ó, galera. E quem assistiu... Hoje foi a última aula. Hoje a gente liberou a última aula que vai até amanhã. Então quem assistiu esse mini curso aí e assistiu a live de ontem, a gente liberou hoje de manhã dentro do Telegram um desafio. Esse desafio é tipo uma provinha, vocês respondem algumas perguntas para ver se vocês realmente acompanharam o conteúdo e aprenderam alguma coisa com isso. Quem acertou pelo menos aí 70% da prova, a gente liberou um desconto de R$ 497 para fazer a inscrição desse curso, tá? Da Profissão Tatuador. Então é bem bacana, quem ainda não assistiu, dá tempo de vocês correrem lá, assistir e fazer a prova até amanhã de manhã, tá? As inscrições a gente vai liberar dentro do Telegram, vai liberar aqui também o link, vai pôr aqui para o pessoal. Sim, vamos colocar na bio, no Telegram, o Fernando vai colocar nos stories também. A gente vai ter um desconto, gente, por 24 horas, vai ter um desconto também no curso, um desconto de R$ 297. Ou seja, se você não fizer o game até amanhã, às 10 da manhã, você vai perder o desconto do game de 497, mas daí se inscreve até amanhã à noite que você garante um desconto de 297, então já é um desconto bacana também. Isso, então, para quem fizer o desafio, o desconto de 497 maior. Para quem não fizer o desafio, mas mesmo assim se inscrever nas 24 horas,
desconto de 297, tá? No valor do curso, é bem legal, já vale bem a pena. Outro bônus que a gente está fazendo, para todo mundo que se inscrever dentro dessa segunda turma, a gente vai dar o acesso a uma comunidade fechada dos alunos, onde vocês podem trocar informações entre vocês, trocar experiências, é bem bacana. O pessoal da primeira turma já conversa muito entre eles durante os encontros que a gente faz, e agora a gente vai reunir essa galera mesmo para poder ter um crescimento mais legal aí. Tá? Então todo mundo que está entrando agora nessa segunda turma vai ter acesso a essa comunidade. Tá? Outro lance legal que a gente separou, os 10 primeiros alunos, os 10 primeiros inscritos dessa segunda turma, a gente vai trazer esses 10 alunos para fazer uma aula presencial aqui no estúdio, prática, tá? Então a gente vai montar uma sala com pele artificial, vocês vão trazer o equipamento de vocês, a gente vai montar todos os equipamentos e eu vou fazer um projeto e um desenho para todos vocês repetirem esse projeto, a gente aplicar as técnicas ali na prática dos 10 primeiros inscritos, tá? Quem não conseguir fazer parte desses 10, os 20 primeiros inscritos depois disso, ou seja, até o 30º ali, todos esses alunos aí vão ter preferência na hora de trazer o pessoal aqui no estúdio para acompanhar uma das minhas lives. Então a gente tem visto aí, toda semana eu faço uma live tatuando na prática, na pele humana ou na pele artificial, e a gente sempre chama 2 alunos para assistir essa aula de perto, para acompanhar, tirar todas as dúvidas do curso, perguntar sobre tudo, ver como é que é. E os 30 primeiros aí vão estar numa lista especial ali para a gente poder chamar primeiro eles. Se não conseguir, o restante da turma também vai participar. Na verdade, os 20 primeiros, né? Os 10 primeiros vêm no presencial, depois fazer um laboratório mesmo, gente. Um laboratório prático tatuando com a orientação do Fernando. O Fernando tatuando junto em pele artificial e vocês seguindo e ele orientando. Então é um workshop presencial para os 10 primeiros. Esse é o primeiro bônus. Aí os 20 seguintes têm direito a essa prioridade na fila para vir para o estúdio assistir. Isso. Que era um bônus que a primeira turma não tinha, gente. A gente resolveu depois liberar, enfim, trazer uns alunos, mas a gente não se comprometeu com isso lá no começo do curso. Nesse a gente está se comprometendo com isso, tá? E aí, para geral, é a comunidade que vai ser no Facebook, né? Que também não existe ainda, gente. A gente vai montar pela primeira vez para vocês trocarem informação. Não é uma comunidade para dúvidas, mas é uma comunidade realmente para trocar informação, trocar link, sabe isso que vocês mandam de tipo, eu comprei nesse lugar, achei a máquina nesse outro endereço. Hoje eu vi vocês falando aqui na live, nos comentários, eu vi vocês falando do Mercado Livre, que acharam um produto lá, enfim. Então essa comunidade é muito para isso, assim, para todo mundo que tá com o objetivo aí de crescer, tá junto no mesmo lugar. Legal. Estão perguntando o valor do curso. O valor do curso ele vai estar agora disponível para vocês por R$ 2.997, tá? R$ 2.997, ou 12 parcelas de R$ 249. Isso sem o desconto. Se vocês conseguirem o desconto do desafio, vocês abatem R$ 497 disso, ou para quem comprar nas primeiras 24 horas, pelo menos 297, tá? Então já dá para dar uma quebrada legal aí no valor do curso. E o curso... Também pode ser em 12 vezes ainda assim, mesmo tá? com desconto, vocês conseguem parcelar em 12 vezes no cartão sem juros, pode pagar até 2 cartões separados, tá? O curso tem mais de 140 aulas, tem conteúdos aí de desenvolvimento artístico, de desenho, valores tonais, cores, luz e sombra, volume, blocos. Tem a parte de desenvolvimento... Quer mostrar quantos módulos são? São mais de 140 aulas, galera. O Fernando vai mostrar bem a passando, não é pra parar um por um, hein? É só pra mostrar o total, assim, ali do ladinho. Não sei se vai dar pra vocês... Aqui em cima, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, mostra um reloginho de quanto vocês já assistiram no curso, né? Quando vocês completarem 100%, a plataforma libera para vocês o certificado de conclusão, tá? Vocês conseguem baixar o arquivo, imprimir e já colocar no estúdio de vocês. Eu falei que eram mais de 140 aulas, né? A gente já chegou em 153 aulas, porque a gente está gravando aulas novas e eu já tenho mais umas 2 aulas que estão na minha cabeça aqui para poder gravar, para colocar no curso, porque são aulas que o pessoal está pedindo. Pô, Fernando, monta aquela aula do Procreate que você fez, que mostrou pra gente, faz uma aula completa disso. A gente vai montar uma aula também para gravar. Então, nos 2 anos que vocês têm de acesso, todas as aulas que a gente tiver ali uma ideia legal que pode ajudar vocês, que a gente gravar, cai dentro do curso e vocês têm acesso, tá? Não vai precisar comprar de novo, não vai precisar comprar mais coisa.
Então é bem bacana para vocês poderem crescer bastante aí dentro desse intervalo, desse tempo, tá? Então tem a parte de habilidades, a parte de tudo sobre equipamentos, né? Toda essa parte que eu falei para vocês de agulha, de tinta, de fonte, de máquina. Tem a parte de tudo isso com exercícios, então se tem traço, tem desenho ali, tem exercícios para você fazer para poder fixar esse conteúdo. A parte de Photoshop, um módulo específico ensinando para vocês como instalar, como usar todas as ferramentas, como montar um projeto, como transformar aquele desenho em decalque, como imprimir aquele desenho na impressora jato de tinta, desde do zero ali até você conseguir ter um projeto montado na pele do cliente, tá? A parte de aperfeiçoamento técnico, e daí passa... Faça rapidinho. Daí passa aí a parte de traço, pintura, sombra, cobertura, a parte de atendimentos, para você, como você conseguir fazer um atendimento legal, a parte de fotografia, o módulo de marketing, para você conseguir impulsionar seus trabalhos e fazer uma divulgação legal no estúdio, a gestão, a parte, daí os workshops que são bônus, tá? 5 workshops completos e os benefícios que são os descontos que vocês têm em todos os parceiros que estão com a gente, tá? Então isso aí é um pouquinho do curso aí, dos conteúdos que a gente tem para vocês poderem ter acesso a partir de hoje, tá? Então aproveita, que são poucos dias aí para fazer inscrição, são poucas vagas e a gente está com um valor legal para poder vocês conseguirem aproveitar. O Vitor falou assim que é modéstia nossa chamar de curso, que isso é uma faculdade de tatuagem. Legal. O Vitor foi o que tatuou esse final de semana com a gente. Não, é outro Vitor. Outro Vitor bacana. Aluno também. Ou seja, tem Legal. 2 Vitors falando a mesma. Bom, então pessoal, a gente tem postado aí alguns depoimentos do pessoal que está fazendo parte já. O curso tem bastante coisa para eles assistirem ainda, mas quem está entrando já está tendo um resultado legal, a gente está fazendo o máximo de esforço. Como eu falei, é um curso que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a tatuar, tá? Tudo que, desde o começo, eu sempre pesquisei muito, fui fazer diversos cursos dentro e fora do Brasil, tentando melhorar a minha técnica e nunca encontrei isso em um lugar para estudar. E agora que eu estou conseguindo fazer meu trabalho ter um resultado legal, eu estou passando para vocês o que eu vi que era importante nisso. Falei, se eu soubesse isso desde o começo, para mim teria resolvido muito a minha evolução. Então a gente colocou todos os pontos importantes para vocês aqui dentro, tá? Não, gente, não sabemos quando abriremos uma próxima turma do curso. Por quê? Hoje a gente tem, o Fernando está com mais de 150 alunos hoje no total, entre o profissão, outros cursos dele, então a gente está com muito aluno. Demanda, até porque toda semana o Fernando tem feito mentoria dos trabalhos desses alunos, tem que responder as dúvidas na área de membros, então se vocês olharem aí, vocês conseguem ver aí no curso que tem as dúvidas, tá vendo? Dos alunos que ele tem que responder, enfim. Então demanda um tempo dele. Aqui tem a dúvida de um aluno, na sequência a gente responde, tá? Então cada aula, cada vídeo que você assiste, embaixo desse vídeo tem tipo um comentário igual do Instagram. Tem um post, tem os comentários, o comentário que vocês fizerem eu respondo embaixo. Então apesar de ser um curso online, vocês têm contato comigo como se fosse presencial, tá? Então assim, a gente não tem previsão. A última turma a gente abriu em abril e agora é mais essa. Então, só que demanda muito de fato. O Fernando ainda tem mais uma aula para gravar desse curso do módulo 8, ainda está faltando uma aula para ele entregar. O resto já está tudo gravado, tudo prontinho para vocês. Então quem comprar hoje tem acesso imediato ao curso, assim que compensa o pagamento já tem acesso ao curso completo. A gente não está liberando o curso aos poucos. Vocês têm 15 dias de garantia incondicional, então entrou no curso, tem 15 dias para assistir, para consumir, e se quiser cancelar, que eu duvido, pode cancelar também. Então, se achar que não serviu ou que não era o que esperava, pode cancelar. Para quem está perguntando da aula de Procreate, é uma das aulas adicionais que o Fernando quer fazer e que duvido que seja uma aula só também, porque Photoshop era para ser uma aula só e hoje acho que o módulo de Photoshop está com quantas aulas, Fê? Está com 6 aulas, porque uma a gente dividiu em 4 e mais 2 ou 3 que já tinha, enfim. Só a aula de ferramentas de Photoshop tem 2 horas de conteúdo, galera. Então, assim, muito conteúdo, muita coisa. Muita coisa. A gente consegue ver todas as aulas assim com a câmera muito pertinho da agulha, para ver direitinho a velocidade da mão, para ver tudo que o Fernando aplica. Então, realmente é muito legal. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Quem tiver mais alguma dúvida, a gente vai deixar agora na sequência um box com dúvidas sobre o curso, sobre o que tem no curso, se o curso é para iniciante ou para avançado, qual que é o valor, forma de pagamento, a gente põe um box para vocês,
podem mandar todas as dúvidas. A gente também tem a equipe de suporte. Se vocês tiverem um problema na hora de pagar, puta, não estou conseguindo fazer o boleto, é nóis. Meu cartão não está pagando, não está passando, chama a gente que a gente vai ajudar vocês com isso, tá? Para quem está em dúvida aí, esse curso ele foi desenvolvido para iniciantes, ele foi desenvolvido em cima do curso de iniciantes que eu tinha antes, há alguns anos atrás, aí, alguns meses atrás. Só que eu olhava para o curso e falava, meu, ainda falta alguma coisa, só isso aqui não é o suficiente para o pessoal conseguir crescer. Então eu comecei a colocar, a gente sentou, fez uma reunião e colocou todos os pontos que seriam de fato importantes para um bom profissional, tá? Isso desde quem está começando do zero, que não sabe nada, até para quem já tem muito tempo de experiência, mas que ainda não tem trabalho legal. A gente tem vários alunos aí que tem 10, 15, quase 20 anos de experiência e que estão aprendendo bastante com o curso. Tá, então é um curso bem bacana aí e não tem essa questão de nível. Você pode aproveitar ele desde o zero até o avançado, beleza? Já está liberado para compra, vou colocar o link agora no perfil do Fernando e nos stories também, tá bom, galera? E no Telegram também a gente vai liberar. Isso. Mas sugiro que vocês façam game para ter um descontinho maior até amanhã às 10, né? Tô dando aqui, ó, dica de ouro aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer de novo aí a presença de todo mundo. Aproveitem a inscrição, a gente fez a última em abril, a gente está em final de julho já, então a gente não sabe quando que a gente vai abrir a próxima, tá? Quem tiver alguma dúvida, chama a gente. Agradeço todo mundo pela presença aí e vamos evoluir, tá? Vou deixar para vocês o link para arrastar para cima para poder já cair na página do curso e conhecer e fazer a inscrição de vocês, beleza? Sim, tem conteúdos de outras técnicas que não só de realismo, galera. O Fernando ensina sobre cobertura, sobre traço, tá? Fazer qualquer tipo de estilo, tá? Eu ensino as técnicas de tatuagem. Você usa isso no desenho que você quiser, tá? Então, sim, game está no Telegram. Abração. Beijos. E tchau. Até mais. Valeu. Boa noite.